could ever go around. I just can't think now. I don't know if I could ever go around. Watermelon sugar, watermelon sugar, watermelon sugar, watermelon sugar high, watermelon sugar, strawberries, in the summer evening. Boa noite, pessoal. Tô sempre começando atrasada, né? Ai, vocês vão me desculpar, mas eu malhei, aí eu cheguei em casa, tive que comer minha gororobinha básica, porque temos que comer também, né? Mas como é que vocês estão? Muita gente querida aqui presente, o Camel, Instituto Eva, Jorginho, o Wagner. Boa noite pra vocês, queridos. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje o dia foi super legal. Pela manhã nós fizemos uma audiência pública sobre profissões do futuro. É uma audiência que aconteceu no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Foi super interessante. Eu vou disponibilizar depois para vocês o link do YouTube. O Alexandre, avançamos 40 anos na idade das músicas. Sim, pelo menos 40 anos. Se vocês quiserem sugerir músicas, a gente vai colocando ao longo da live, tá? E aí nós fizemos essa audiência pública, gente, foi assim super interessante, porque são pessoas que trabalham com tecnologia há muito tempo, muitos criaram suas próprias profissões. Eu conversei com o Tony Ventura, por exemplo, que ele se autodenomina software hunter. Então, assim, ele fica o tempo inteiro atrás de novos softwares que estejam sendo lançados no mundo para apresentar para os CEOs das empresas que ele faz mentoria, para que eles possam utilizar esses novos softwares nas suas empresas e obter mais ganhos de produtividade, né? Eu conversei também com o chefe de cozinha Signore, né? E ele utiliza bastante a tecnologia dele no processo de produção de comida. Vamos lá? Não, eu não vou colocar. Vou colocar uma música mais antiga, gente. Vocês sabem que minha cabeça é bem antiga. Alexa, toca The Police. Então, assim, todos eles que se apresentaram, eles deixaram muito claro que batom de cereja. Depois a gente coloca batom de cereja na reta final, tá? Eita, que o povo gosta de uma baixaria, né? E aí, pessoal, todos eles concordaram que você não vai ter, assim, uma disrupção abrupta, né? Das profissões de hoje com as próximas profissões. Por exemplo, os vigilantes. A gente sabe que hoje nós temos tecnologia para ter porteiro eletrônico. É possível você fazer uma central para monitorar essas câmeras, para monitorar esses porteiros que são acionados pela pupila, pela íris dos olhos, pela digital, por senhas, enfim. Mas ainda assim haverá pessoas para poderem fazer esse monitoramento das portarias, né? Então, assim, há uma mudança entre as profissões, mas ela não é rápida dessa forma, né? E o ideal é que a gente faça, sim, uma transição para que as pessoas elas consigam ir se preparando, né? Para saírem das profissões que hoje se apresentam, né? O João Guerra tá aqui perguntando se podemos ter acesso ao quê? Acesso ao quê? Fala aí pra mim. Perdi a live da dancinha. Qual live da dancinha? Não tô sabendo. O João Guerra tá falando. A pauta ou alguma gravação dessa audiência pública? Sim, amanhã nós vamos publicar os melhores momentos da audiência pública. Aí nós já vamos colocar o link do YouTube para vocês assistirem. Mas eu posso dizer para vocês, foi super legal. Foi super legal. A gente passou bastante o tempo, assim, exatamente porque a conversa estava boa. Galera, vamos começar o nosso Júlia Lucy News de hoje. Nós vamos trazer aqui as principais notícias do DF, do Brasil, do mundo, né? Vamos lá. Confesso pra vocês que eu tô já cansadinha, mas a gente vai fazer um comentário bem legal, tá bom? Aqui no Distrito Federal a gente começa com uma notícia boa, né?
que decreto expedido pelo governador Ibanez liberou casamentos e batizados em casas de festas no Distrito Federal. Gente, finalmente nós estamos falando de um setor que está parado desde março do ano passado, um setor que movimenta muita economia. Nós temos cozinheiros, nós temos brigadistas, nós temos DJs, nós temos cerimonialistas, pessoas que trabalham com decoração, os músicos, né? Então, finalmente eles vão poder ter alguma movimentação no setor deles, né? E aí as regras para você ter casamento ou batizado é que você utilize apenas 50% da capacidade do local e não pode ter dancinha, não pode ter dança. Caramba, quem é que vai fazer um casamento sem poder dançar? A minha questão é, será que a GFIS, imagina o DF Legal, vai chegar num casamento, entrar lá e falar assim, opa, você não vai dançar, você não pode dançar. Imagina, será que tem como fazer essa fiscalização? Não pode ter dança, tá? Em batizado, nos casamentos de agora, não pode ter dança, tá? O professor Leonardo Ramos está aqui. Onde posso visualizar os projetos de lei que você apresentou? No nosso site, www.julialucy.com.br. Tá bom, querido? Você pode ver os que eu apresentei, os que eu já aprovei. Quero lembrar que eu sou coautora, né, uma das autoras do projeto que regulamentou o homeschooling aqui no Distrito Federal. O DF, que é o primeiro estado a regulamentar o homeschooling, né? Eu também aprovei a lei que dá licença e alvará de funcionamento automático para os negócios de pequeno e médio risco, caso o poder público não expeça a licença no prazo estabelecido em lei, que é uma lei que traz uma super segurança jurídica para quem está trabalhando, para quem quer empreender, né? Nós aprovamos também a lei que estabelece as zonas de sandbox aqui no Distrito Federal. Sandbox significa assim, a caixa de areia, né? Aquele ambiente aquele espaço geográfico onde o governo pode suspender a aplicabilidade de certos regramentos, portarias, instruções normativas, enfim, para que as empresas tenham mais liberdade para desenvolverem os seus produtos, né? Esse projeto ainda está em processo de regulamentação, né? Para estabelecer aqui as cidades do DF onde serão consideradas sandbox. E a ideia é exatamente trazer novas empresas para cá para que elas utilizem essa zona de maior liberdade para desenvolverem novos produtos. E claro que eu pretendo construir a zona do sandbox para ser também uma espécie de zona franca, né, livre de imposto, para poder a gente conseguir atrair mais empresas também, né? Também ampliei a aplicabilidade do teste do pezinho aqui no DF. E agora a gente está com um projeto em discussão para permitir o funcionamento de creches públicas no período noturno. Já passou na Comissão de Assuntos Sociais e agora a gente espera ter o projeto discutido em plenário. E por quê, gente? Nós sabemos que tem muitas mães que trabalham durante o dia e o único momento que elas teriam para estudar é à noite. Só que muitas dessas mães, especialmente as mais pobres, elas não têm com quem deixar os seus filhos, elas não conseguem pagar uma babá, e aí elas precisam da estrutura de uma creche para poderem dar continuidade aos seus estudos. Sabemos que quanto mais tempo a pessoa estuda, essa é a média, né? Quanto mais tempo uma pessoa estuda, melhor vai ser a colocação dela no mercado de trabalho, a renda dela é maior e, consequentemente, ela vai conseguir cuidar melhor dela e da família dela também, né? É um absurdo que no nosso país até hoje as creches não sejam universalizadas, né? Toda criança brasileira deveria ter a sua vaga garantida numa creche pública, conveniada, particular, paga em parte pelo Estado, não importa a forma. O que interessa é o acesso a esse momento de estudo, né? Quando uma criança não tem vaga em creche, quem se prejudica são as mães. E as mães deixam de trabalhar, deixam de ter independência delas. E aí o resto vocês já sabem, né? O ciclo da violência, como é que funciona, né? Uma mulher sem renda, sem autonomia, muitas vezes ela se submete a uma relação de violência para poder
se sustentar e sustentar os seus filhos também, né? E a gente tem que romper com esse ciclo de violência e a gente tem que dar oportunidade para as mulheres ocuparem o mercado de trabalho, porque o país como um todo vai crescer. Nosso PIB vai aumentar, a gente vai desenvolver o nosso país e o nosso objetivo é esse. Gente, com a luz fica bem melhor, né? Mas eu tô com dor de cabeça, essa luz é muito forte. Mas você entra no site www.julialucy.com.br, tá bom? Vamos lá, então tá decretado o casamento e batizado aqui no DF. O governador Ibanez justificou essa iniciativa alegando a abertura de novos leitos aqui no DF. Amanhã, por exemplo, vai ser inaugurado o hospital de campanha do Autódromo, né? Serão oferecidos 100 leitos de UCI, embora a chamada, toda a propaganda tenha sido a inauguração de leito de UTI, mas o que vai ser entregue é UCI, né? Então vai ser inaugurado amanhã. O Hospital da Ceilândia ainda não tem prazo para ser entregue e o do Gama também, né? Ainda não tem prazo também. Também a taxa de contaminação aqui no DF caiu, a taxa de ocupação dos leitos de UTI também caiu, a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo melhorar a situação aqui da doença, né? E aí eu peço nesse momento para que todo mundo continue se cuidando. Máscara, álcool em gel o tempo inteiro, distanciamento quando for possível, evitar aglomerações, quem puder ficar em casa, fique, é a velha história. Quem puder ficar, fique, mas se você não pode, vá pra rua, trabalhe sem se sentir mal, sem se sentir culpado. E se você pode ficar em casa, trabalhando de casa, não culpe, tá? Quem tá tendo que sair de casa pra trabalhar. Não fica dando liçãozinha de moral pra quem tem que sair de casa pra trabalhar, não. Tá? É muito feio o egoísmo, a falta de empatia, tá? O Bruno tá aqui. Esses hospitais não estão chegando já muito tarde? Com certeza. Com certeza, né, Bruno? Porque a gente já tem 1 ano e 2 meses de pandemia. Então, daria para ter sido ampliado o número de leitos há muito tempo, né? A gestão foi muito falha, está sendo ainda muito falha, né? O Paulo Lanzelotti está aqui perguntando: vocês não têm motivo técnico ainda para impeachment desse governador? Muito ruim. Olha, até hoje a Câmara não instalou a CPI, né? Até hoje a gente não foi aprovado pela maioria dos deputados da Câmara Legislativa a instalação da CPI do Covid. Eu confesso que motivos não faltam, né? Lembrando que o ex-secretário de saúde já está preso, né? Toda a cúpula da saúde está presa. Então, assim, motivos com certeza. Agora é uma questão de construção política, né? O governador está conseguindo manter a sua maioria na casa e essa maioria está garantindo a não abertura da CPI. Da nossa parte, nós já fizemos diversas representações para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A gente já apontou uma série de problemas em contratos aqui do DF. Hoje, por exemplo, a gente pegou mais um problema também. A gente vai fazer uma notificação ao Tribunal de Contas para que ele analise lá um contrato, né? E aí a gente espera que o tribunal... tá tocando Roxanne. Que o Tribunal de Contas e o Ministério Público aqui do DF investiguem, né? Investiguem e dê um veredito. Porque, infelizmente, até agora a Câmara não deu sinais de que vai abrir a CPI, né? O Paulo Lanzelotti está aqui, 2022, torcendo para o povo acordar e parar de votar nos mesmos aliados deles. Eu já falei aqui do hospital de campanha, que vai ser inaugurado na sexta, tá certo? Notícia aqui do Correio Brasiliense: GDF selecionará pode copiar os projetos, tá? Pode copiar os projetos, professor, fica à vontade, estamos juntos. GDF selecionará voluntários para aulas de atividades esportivas. Eu confesso que eu gostei bastante dessa iniciativa aqui, viu? Gostei bastante. O GDF fez aqui um chamamento público. Inicialmente ele vai chamar 120 voluntários para ministrarem aulas coletivas de esporte em áreas públicas aqui no DF. Esses voluntários vão receber uma ajuda de custo de R$800 e
Inicialmente o chamamento é voltado para pessoas que têm um nível superior e mais de 18 anos, né? E aí, gente, a gente sabe que nós estamos enfrentando uma pandemia também chamada obesidade, né? A obesidade é um problema de saúde, a obesidade é um problema grave que desencadeia uma série de outros problemas, pressão alta, diabetes, arritmia. Gente, a obesidade puxa uma série de doenças. Inclusive as pessoas que estão acima do peso são mais suscetíveis a se internarem nos hospitais, né? Agora quem pega Covid, né? Então a obesidade é um problema. As pessoas, de modo geral, estão se alimentando muito mal, não estão praticando esporte, estão vivendo uma vida muito tóxica. Então esse tipo de iniciativa aqui eu acho extremamente positiva. Nós temos diversas áreas públicas aqui abandonadas e que podem ser ocupadas pelas pessoas, fazerem esportes à noite. Então eu achei bem legal, né? No total, serão selecionados 400 pessoas, tá? Profissionais voluntários, mas inicialmente são 120, tá? Não gera vínculo funcional ou empregatício com a administração pública, tá? Nova notícia, Metrópolis. Após 25 dias em greve, metrô entra com dissídio coletivo. Parece, assim, é triste, né, a gente falar aqui, a gente noticiar que no momento de pandemia, que a gente precisa de ter mais oferta, né, de transporte coletivo, para as pessoas poderem se deslocar com mais segurança, fugindo de espaços com aglomerações. Na realidade, o que a gente está vendo aqui no DF é greve do metrô. Greve do metrô, né? Os sindicatos de metroviários alegam que estão perdendo alguns benefícios que eles tinham antes. A presidente do sindicato alega que eles estão tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para poder trabalhar. E hoje o metrô está trabalhando com apenas 80% da frota, que já não é muito grande, né? E aí agora caiu 20%. E aí, como eles não conseguiram chegar em um acordo, eles estão entrando com dissídio coletivo, que é quando a justiça é que procede o acordo, né? Vamos ver o que vai sair disso, né? Eu só gostaria de lamentar e dizer que no momento como esse é muito triste que tenha um sindicato que proponha e que faça greve, né? Vamos pro Bloco Brasil, galera. Notícia da Gazeta do Povo. Lembrando que eu gosto muito da Gazeta do Povo. Gosto muito. Poder 360, Gazeta do Povo, Boletim da Liberdade, tá? O Antagonista eu gosto também, né? Mas esses primeiros que eu falei são os meus preferidos. Notícia da Gazeta do Povo. PT, Partido dos Trabalhadores, ignora a tese do golpe e tenta atrair MDB e outros partidos que derrubaram Dilma. Galera, Michel Temer era o vice-presidente do governo Dilma, né? Ela sofreu o impeachment. O MDB apoiou o impeachment. Não apenas o MDB, né? O outro partido que o PT está tentando se aproximar agora é o PSD. E aí agora estão fingindo que o MDB não fez o que fez, não apoiou o golpe, né? E o PT está buscando ajuda e apoio do MDB. Então, assim, quando é conveniente, é golpe. Quando não é conveniente, quando é conveniente também, você finge, né, que aquele partido não praticou o golpe e você vai e busca apoio dele de novo. É uma forma bem pragmática de enxergar a política, né? E aí, nas palavras do ex-presidente Lula, essa é a única forma de montar uma chapa competitiva para que o PT consiga chegar ao poder. Só que muitos partidos que estão sendo procurados pelo ex-presidente
os seus interlocutores, os partidos, alegam que o sentimento anti-PT no Brasil ainda é muito forte, então isso traz uma resistência muito grande. Eles não sabem se vão caminhar juntos porque o povo ainda está com o sentimento anti-PT muito forte. Eu sinto isso, né? Eu sinto um sentimento ainda anti-PT extremamente gritante no Brasil, de verdade. Eu não sei se eles conseguem se livrar dessa pecha, não. Mesmo porque eles ficaram muitos anos no poder e fizeram muitas coisas, né? Muitas coisas investigadas, condenações, inclusive. E o povo não tá esquecendo disso, né? O Renato Freire, uma pergunta, pegando o embalo do assunto, até que ponto pode e deve ir o pragmatismo da política na sua opinião? Olha, se você não for pragmático, você não vai sobreviver na política, né? Agora, eu acho que você não pode ultrapassar o limite da legalidade, né? E claro que você entra em questões até muito subjetivas, né? É difícil responder essa pergunta assim, em abstrato. Mas, por exemplo, eu não conseguiria caminhar com o PT, né? Eu não conseguiria caminhar com o PT. Por mais que fosse conveniente, por mais que fosse assim, uma força ali, mas eu realmente não conseguiria, né? Então, eu acho que é uma avaliação de cada político, de cada partido também, né? O Marcos está aqui. Não podemos subestimar o fenômeno do antibolsonarismo. Sim, e é um fenômeno que está crescendo muito, né? Na realidade, gente, quando você está no poder, você vira vidraça. Então, as pedras são atiradas em quem está no poder, em quem está no exercício do mandato. Então, é natural, quem esteja no exercício do mandato, é natural despertar um sentimento contrário, né? Isso faz parte. A questão é ter o mínimo de rejeição possível, né? Porque no segundo turno, vai levar ao segundo turno o candidato que tiver menos rejeição. E a rejeição ao governo do PT ainda é muito forte, né? O Marcos está aqui. Infelizmente, o cenário das próximas eleições está cada vez mais tornando Lula vez Bolsonaro no segundo turno. Precisamos de um outro nome. Pois é. Sinceramente, eu acho que foi um belo tiro no pé do PT já colocar o Lula como candidato, porque assim, fortaleceu muito o Bolsonaro. Então nós vamos ter assim uma eleição mais uma vez extremamente polarizada. E se não fosse o Lula candidato, não seria tão polarizado assim. O PT poderia lançar o seu candidato também, estava se cogitando o Haddad, né? Ou então lá o governador da Bahia, né? Que teria uma rejeição, qualquer um desses dois nomes teria uma rejeição muito menor que do Lula, mas também tem menos popularidade também, né? Então, assim, só que o fato é que o Lula na competição, ele fortalece muito o outro lado, né? O outro extremo, que é o presidente Bolsonaro. Então, ano que vem, gente, se preparem o coração de vocês, vai ser mais uma eleição cansativa. Olha, eu vou falar pra vocês, só de pensar, eu já fico assim, sabe? Porque a minha eleição, a minha campanha foi pesada, foi difícil, gente. Eu enfrentei ali na rua mesmo, panfletando, conversando com as pessoas. Foi bem tenso, foi bem cansativo. Eu acho que eu tô cansada da minha campanha até hoje, se brincar. Até hoje, sabe? E nesse cenário de uma disputa ideológica extremamente forte, e a gente sabe que não há limites, que o nível vai baixar mais do que já está abaixo, né? Se preparem, gente, né? O Renato tá aqui. O PT, além de fazer o que fez, está errando feio leitura de cenário. Estão perdidos. Pois é. Saiu uma notícia ontem no Datafolha, eu até comentei essa notícia, né?
E colocou o Lula como vencendo no segundo turno. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não sinto isso. Pelo que eu vejo nas ruas, entendeu? Claro que o DF é um estado bem de direita, né? É um fenômeno que eu não consigo explicar, aliás. Não consigo explicar. Aqui é uma terra de servidor público que a direita é super forte, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é de DF. O DF é que o DF não aceita o Lula, não. Não aceita, não. Essa é a minha impressão. O Mauro Miranda tá aqui. Júlia, você acredita que o Romeu Zema é mesmo viável? Super. Super acredito. Eu super acredito que se a gente tivesse Romeu Zema como candidato a presidente da República, o cenário ia ficar completamente bagunçado. Completamente bagunçado. Eu acho que o Zema, ele tá construindo uma história de gestão de sucesso lá em Minas Gerais, né? Com resultados incríveis e além disso, ele é um cara muito cortês, muito gentil, muito simpático, muito maduro. Ele sabe lidar com pressão, ele sabe lidar com as pessoas e assim, ele bagunçaria totalmente, porque ele entraria ali como um candidato de direita, centro-direita, e aí a chance que ele tem de ir para o segundo turno, pegando um pouco dos votos ali da direita, alguns votos da esquerda e os votos do centro, galera, só que eu acho que ele não vai. Eu já conversei com ele algumas vezes sobre isso e ele sempre fala que tem um compromisso com o estado de Minas Gerais e que ele precisa ficar mais tempo lá, né? Então vamos ver, eu acho que a gente tem chance de eleger o Zema no primeiro turno no ano que vem. Essa é a minha expectativa, né? Eu acho que 2026 é Romeu Zema na cabeça e já falei pra ele, tá? Já falei pra ele que eu vou trabalhar pra isso, né? O Darcy Fontes tá falando, o Zema é muito bom, mas já se comprometeu com Minas, verdade. O Pereira Bruno Santos tá falando, o Zema não tem expressão nacional, isso eu vou discordar de você, Bruno. De verdade, eu viajei o Brasil todo ano passado, Nordeste, São Paulo, Rio, fui pro Sul também, e todos os lugares as pessoas falavam do Romeu Zema. Aqui no DF, então, ele é um fenômeno, Muitas vezes eu tô andando na rua conversando com as pessoas e me apresento, e quando alguém pergunta o meu partido eu falo Novo, e aí todo mundo comenta, você é do partido do Zema, né? Então, assim, ele é um cara bem conhecido sim, já no país, né? E claro que se ele ficar mais um mandato lá em Minas, ele vai aparecer ainda mais, né? Vai ganhar projeção nacional. Muito legal. Pessoal, próxima notícia. Notícia da CNN Brasil. O deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC, será o presidente enquanto a vice-presidência vai ser ocupada por Pompeu de Matos, que é do PDT do Rio Grande do Sul, e a relatoria será de Felipe Barros, que é do PSL do Paraná. Essa aqui é a Constituição, gente, do grupo que vai analisar a PEC. O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. Emenda à Constituição é quando você faz uma mudança no texto da Constituição, né? A Constituição brasileira já foi emendada muitas vezes. Eu acho que já temos mais de 200 emendas, né? E a intenção da PEC é colocar a obrigatoriedade da impressão do voto. Não é para excluir a urna eletrônica, é só para você imprimir o voto no papel, para você dar condições de auditar se aquele voto realmente aconteceu, né? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que tem que ter o voto impresso? Vocês acham que tem um risco de golpe das eleições aqui no Brasil? Vocês têm medo da eleição ser forjada? Qual que é a opinião de vocês, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou servidora do Conselho Nacional de Justiça, então eu já acompanhei de perto, assim, os testes, né, para tentar quebrar
o arquivo das urnas e tal. E assim, a conclusão que se chegou é que as urnas brasileiras, elas são extremamente confiáveis, né? Mas tem muitas pessoas, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, que estão lutando para que haja o voto impresso para que seja possível fazer auditoria, né? Me fala aí a opinião de vocês. O Bruno acha que tem risco alto de golpe. O Danilo Teixeira, Bolsonaro aumentou o salário. Danilo, você tava sumido, né? Tá tudo bem com você? Apareceu. Bom saber que você tá bem. Bolsonaro aumentou o salário dele acima do teto e vem uns defender. A questão do aumento acima do teto é para permitir que a pessoa, o servidor público, o político, possa receber o salário mais a aposentadoria e isso passe do teto. Aí, gente, eu acho também muito complicado esse tipo de coisa, porque é o seguinte, teto é teto. Teto é teto. Se você tem um teto, você não pode passar daquilo. Né? Ah, mas não é justo, porque a aposentadoria é do meu trabalho passado e agora eu tô nativa com outro trabalho. Ok, então não se estabelece um teto. Agora, o que eu acho que não dá para acontecer é você ter um teto e não respeitar. É o que eu acho, não dá. Não dá, na minha opinião, né? O Bruno tá aqui falando, Bruno Moretti. A favor do voto impresso. Nada de tecnologia garante total confiabilidade. O Mauro tá aqui. Voto impresso é igual retrocesso, anacronismo, fonte de fraude, cabresto, milícias, crime organizado. Milícia e o crime organizado vão agradecer, né? O Supermark 1967. O problema não é a urna, mas a totalização. O TSE nunca atacou as críticas do Diego Aranha na época do NB, hoje Unicamp. Eita. Denise. Amazônia em frangalhos, lá vem esse desgoverno usar papel pra quê? Derrubar mais árvores no Brasil? Incrível esse Brasil. O Darcy tá aqui falando. Por que voto de cabresto? A Isabelle tá aqui. Meu pai foi votar e constava que ele já tinha votado. Como explicar isso? E não é a primeira vez que eu escuto isso, tá? Não é a primeira vez que eu escuto isso. Vamos ver. Essa proposta de emenda à Constituição vai ser discutida, né? Vamos ver como é que vai ser. Galera, deixa eu dar uma notícia bombástica. Bombástica. O José Ronaldo tá aqui. A senhora vai vir na inauguração da EBS do Mangueiral amanhã? Vou porque eu lutei muito para essa UBS sair do papel, gente. Eu peguei essa UBS como foco. Quando começou o mandato, eu investiguei todo o processo e corri atrás de um lado, de outro, de um lado, de outro. Olha, tem uma história nessa UBS. Eu tava na Nova Cap conversando sobre essa UBS, tá? Ainda não era o Fernando Leite, era o atual, hoje ele é o atual secretário de Agricultura. Eu me esqueci agora o nome dele, é um querido também. E aí eu falei assim, eu preciso que vocês liberem o projeto da UBS agora lá do Mangueiral. Aí ele falou assim, deputada, você precisa pedir pro secretário de saúde, passar o processo agora aqui pra minha caixa. Liguei, gente, quem era o secretário de saúde? Era o Francisco Araújo. Liguei pra ele, falei, secretário, tô aqui na Nova Cap, transfira agora esse processo da construção da UBS do Mangueiral. Eu não saio da Nova Cap enquanto esse processo não vier pra cá. E aí, gente, eu fiquei lá esperando e o Francisco Araújo fez a transferência da UBS. No dia seguinte, o Francisco foi preso. Vocês acreditam nisso? Se eu não tivesse agido rápido,
o processo não teria saído da Secretaria de Saúde, não teria ido para a Nova Cap. E aí, depois disso, eu fui correr atrás e coloquei 3 milhões de reais para construir essa UBS lá. 3 milhões de reais. Aí fui garantir o dinheiro no orçamento e aí depois começou a batalha para liberar o dinheiro, para poder fazer a construção, né, da UBS. Então, assim, eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhosa, porque, gente, olha, é um processo burocrático político. Vocês sabem que eu sou uma parlamentar independente, eu não sou da base. Então, para quem é independente, é mais difícil ainda, né? As coisas irem para frente, porque eu critico quando eu tenho que criticar, eu fiscalizo, eu denuncio. Então, assim, para mim é mais difícil ainda, me exige muito mais energia, muito mais articulação, né? Mas graças a Deus nós conseguimos e está sendo inaugurado amanhã o primeiro equipamento público do Mangueiral. Primeiro. Vai atender a região do Mangueiral, a região do Jardim Botânico, pessoal de São Sebastião também, né? Os condomínios ali da região. Então, assim, eu vou dizer pra vocês, eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhosa. Muito, muito, muito mesmo. E se vocês morarem, tá, lá por perto, fica aí o convite pra vocês irem lá também na inauguração, tá? E aí aqui, o pessoal de Águas Claras, o DF Águas Claras me perguntou, Júlia, sobre a sua emenda para Águas Claras, como está aquela passarela na estação do metrô? Está em processo de licitação. Eu pensei que você fosse perguntar da UBS de Águas Claras, porque eu também estou tomando conta dela, tá? Já tive uma conversa com o secretário de saúde, amanhã eu vou ter outra conversa com ele, nem que eu tenha que ir atrás desse homem presencialmente para ele liberar esse processo, né? Porque Águas Claras tem que ter uma UBS, é uma cidade grande, né? Muitos habitantes lá em Águas Claras, e Águas Claras tem que ter a recepção dos seus moradores, é a atenção primária, é extremamente fundamental, né? E tem gente que fala, mas Águas Claras é classe média alta, não precisa. Primeiro que classe média alta também tem direito, né? Também paga imposto. Segundo que é uma região que atrai pessoas de diversos locais do Distrito Federal. Então, às vezes a pessoa mora na Ceilândia, mas trabalha em Águas Claras, e por que não ser atendida no local onde trabalho, né? A Valdirene tá aqui. Que horas vai ser? Vou lá tirar uma foto com você, sou sua fã. Ai, que linda! Vai ser de manhã, Valdirene. Vai lá mesmo, tá? O José Reinaldo tá aqui. A senhora já decidiu quem vai apoiar para o governo em 2022? Não, ainda não. Ainda não. Nós vamos apoiar quem tiver o melhor projeto para o Distrito Federal e aquele que nos faça acreditar, né? É fácil, né? A gente tem que ver. Será que é uma pessoa confiável? Será que vai conseguir tocar as coisas, né? O que eu posso dizer é que o DF tem um orçamento gigantesco. O DF pode dar um show nas políticas públicas, sabe? Mas ele tem que ser bem gerido, né? O Danilo Teixeira tá aqui. Vai se candidatar para deputada distrital novamente? Ainda não sei, Danilo. Essa é uma questão. Mas, em princípio, eu vou ser candidata a deputada federal. Tá? O Luiz Miranda tá aqui! Vou conseguir a verba para o BS em Águas Claras, deputada. Na realidade, a gente vai colocar junto, né, deputado? Gente, o deputado Luiz Miranda, eu entrei em contato com ele para pedir ajuda da grana, porque para você construir uma UBS, você precisa de pelo menos 6 milhões de reais, né? Então, a gente pode fazer uma casadinha. Verba federal, no caso dele, com verba distrital. E aí, ele prontamente me atendeu. E ele já destinou, já vi lá no orçamento, a gente também já destinou. E aí, deputado Luiz Miranda, eu tô correndo atrás, tá? Eu tô correndo atrás da liberação desse projeto, porque a dificuldade toda é liberar projeto, né? É isso que é difícil. É conseguir liberar o projeto, a Nova Cap tem que liberar, Secretaria de Saúde tem que ter área lá. Então, assim, eu tô debruçada nisso. Se Deus quiser, a gente inaugura essa UBS de Águas Claras também, tá? Então, eu quero agradecer o deputado Luiz Miranda que atendeu a gente, né? Super querido e tá fazendo um ótimo trabalho aí dentro da reforma tributária, né?
O Leandro tá aqui. Boa noite. Boa noite. Muito, muito boa noite. O Della Plate, conte com as nossas orações. Muito obrigada, gente. Ore mesmo. Ore para Deus me dar saúde, me dar visão, tirar os véus aqui dos olhos, dar segurança para tocar o barco, né? Que são muitos desafios, né? O Vitor Hugo, o que você acha do Danilo Gentili candidato para 2022? Eu acho interessante. Eu acho que vai aquecer ali os debates. Mas eu já falei isso, eu acho que o povo brasileiro não vai levar a sério essa candidatura, né? Então, eu acho que não vai levar a sério, mas eu acho que vai acrescentar, claro. E eu acho ele um cara super inteligente. Inclusive, eu queria muito fazer uma live com ele, né? Vamos fazer uma live também com o deputado Luiz Miranda. Não sei se ele ainda tá aqui, mas a gente vai marcar com ele. Pois é, gente, ainda estou decidindo as coisas, como é que vai ser, depende do acordo dentro do partido, depende de cálculos, né? As cifras tá aqui, vem a deputada federal. Pois é, não é simples, né, gente? Não é simples. Vamos ver. Gente, deixa eu comentar uma notícia. Hoje o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que trouxe um impacto, um prejuízo para a União, sabe? De 258 bilhões de reais. 258 bilhões de reais. Sabe por que a União tomou esse capote? Seguinte, vocês sabem o que é PIS/COFINS, né? São 2 impostos que são cobrados para sustentar a Previdência Social, beleza? Aí, gente, esses 2... O Pado tá aqui. Olha que beleza, ainda bem que no Brasil tem dinheiro sobrando. Então, olha qual que foi a discussão, gente. Eu acho que essa notícia podia ser a treta do dia, né? O que acontece? O PIS e COFINS, eles estavam sendo calculados com base na receita que a empresa gerava. Aí as empresas entraram com uma tese na justiça falando o seguinte, olha, o PIS e COFINS, vocês não têm que calcular em cima do ICMS que eu pago. Porque uma coisa é a receita geral. Aí nessa receita geral você tem uma parte que é ICMS, beleza? Aí antes você tinha a cobrança do PIS e COFINS em cima disso aqui também, do ICMS também. Aí um conjunto de empresas entrou com a ação da justiça e falou assim, não, vocês não vão cobrar PIS, COFINS em cima da base do ICMS não, porque o ICMS não é meu, o ICMS é do governo, é o imposto que eu vou devolver. Então, tem que calcular fora da base do ICMS, tá? Em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa tese é a correta, ou seja, você não pode cobrar PIS e COFINS em cima do ICMS, beleza. Aí, gente, o que acontece? Começou uma discussão para definir a partir de que momento que essa decisão valeria, né? A modulação dos efeitos dessa decisão, tá certo? A União queria que a modulação dos efeitos fosse o seguinte, essa decisão começasse a valer só a partir de agora, daqui para frente, né? Só que o que o Supremo decidiu é que a decisão vale a partir de 2017. Gente, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 5 anos que a União pegou um dinheiro que não era dela, das empresas. Ela vai ter que devolver 258 bilhões de reais. Caramba! Nossa! Já pensou nisso, gente?
Olha, o país já tá quebradaço, né? Já tá em frangalhos. Imagine com esse tombo, hein? Aff, Maria. Galera, vamos entender. O nosso país vai ter que passar por mais privatizações ainda. O nosso país vai ter que passar por mais concessões. Ao ministro Tarcísio, que eu quero dar os meus parabéns aqui. Tá fazendo um belo trabalho. Semana que vem eu vou a uma palestra dele. Inclusive, o ministro Tarcísio vai ter que, meu amigo, vai ter que abrir mais oportunidades ainda para iniciativa privada, porque é a única forma, né? O Alexandre tá aqui, é só imprimir, né? Se fosse o Ciro, ele estaria falando isso. Não, a gente recupera esse dinheiro aí com impressão de papel moeda, Guilherme de Ângeles, sem noção, país quebrado. 89% só de dívida pública. O Supermark 1967, a União pegou a mais, bem mais que 5 anos. Pois é. Inclusive essa, gente, foi considerada a decisão do século, viu? A tese do século foi essa aqui. Gente, a gente tem que comentar no nosso tweet amanhã, viu, galera? Isso aqui a gente tem que comentar, tá? Tem várias coisas aqui, tem várias perguntas interessantes. Senado aprova projeto de lei que barra reajuste de remédios em 2021. O plenário do Senado aprovou na noite desta quinta-feira, por ampla maioria, 58 votos a 6. Projeto de lei que barra o reajuste anual dos remédios em 2021, durante a emergência de saúde gerada pela pandemia Covid-19. Protocolado em 17 de março, o PL 939 de 2021 é do senador Lazier Martins, do Podemos Rio Grande do Sul. Caso aprovado também na Câmara e sancionado pelo Executivo, vai anular aumentos autorizados esse ano, mas sem direito a reembolso de valores já pagos a mais. É uma decisão interessante, né, gente? Porque, assim, nesse momento de crise, você ter aumento nos medicamentos é realmente muito ruim. Agora, claro que nós estamos falando de uma outra intervenção. Não tira, não. Vai acabar aqui a bateria rapidinho. Tá acabando. Galera, tô com sono aqui, né? O Darcy Fontes está falando. Estou penando há anos para o INSS devolver nossa empresa quase 1 milhão que pagamos via retenções dos nossos clientes. Caramba. O governo é muito ladrão, cara. Sinceramente, o governo é muito ladrão, gente. É muito explorador. Muito explorador. Pessoal, Caixa antecipou o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. Essa aqui é a notícia do Correio Brasiliense. Notícia do Valor. Valor.globo. Petrobras reverte prejuízo e registra lucro líquido de 1,17 bilhões no primeiro trimestre. A Petrobras terminou o primeiro trimestre com lucro líquido de 1,17 bilhões de reais, revertendo a perda de 48,52 bilhões que foi apurada no mesmo intervalo do ano anterior. A reversão do resultado acontece principalmente pela base de comparação com o primeiro trimestre de 2020. Parabéns para a nova gestão da Petrobras, né? Que a Petrobras antes dava prejuízo, agora ela está dando lucro. Lucro líquido de 1,17 bilhões de reais. Parabéns! Parabéns! O Leandro, magicamente as estatais estão dando lucro. Pois é, né? Essa é uma notícia que eu tenho que comentar no Twitter amanhã também, viu, galera? O João Marcos tá aqui. Só tem comunista no STF. DF Águas Claras. Júlia, a farmácia de alto custo tá faltando vários remédios. Você pode dar uma olhada nisso, por favor? Posso, querido? Até já tirei um print aqui. Até já assisti um print. E aí a gente já vai começar a cobrar amanhã. Pode deixar. O Fernando. O Arthur não está assistindo a live hoje? Eu vou tirar uma live e mostrar um print pra dar pra ele. Pois é, porque se o Arthur tivesse assistindo a live, ele já ia chegar perguntando se eu tô namorando, né? Vamos lá, bloco das notícias internacionais.
A NBC destacou que o governo de Ohio, nos Estados Unidos, fará sorteios milionários para moradores do estado que se vacinarem contra a Covid-19. Caramba, gente. Por que tá fazendo isso? Porque o povo não quer vacinar, é isso? O governo vai fazer 5 sorteios. O prêmio é $1 milhão para as pessoas que tomarem a vacina contra a Covid-19, anunciou nessa quarta-feira o governador Mike DeWine. Caramba, que loucura! O presidente dos Estados Unidos tá engraçado, gente. Estou sentindo falta do Arthur. O Arthur pediu pra perguntar se você tá namorando. Essa é boa. Eu tô namorando o povo brasileiro, povo brasiliense, tá aqui no meu coração. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer vacinar com ao menos uma dose 70% da população adulta do país até dia 4 de julho, que é o dia da independência americana. A ideia do democrata é que as comemorações possam ocorrer sem maiores restrições. Legal. Vamos lá? Notícia do El País. Destaca que Maduro se diz disposto a conversar com Guaidó com mediação internacional. Eita, vamos lá. O Darcy Fontes está falando, a sua voz está demorando a chegar 5 segundos. Eu tô percebendo mesmo. O espanhol El País destacou que Maduro se diz disposto a conversar com Guaidó mediante mediação internacional. O líder oposicionista propôs negociação para pedir eleições livres em troca da suspensão progressiva das sanções contra a Venezuela. A Noruega mediou negociações fracassadas entre representantes dos dois em 2019 e novas tentativas de diálogo nunca foram adiante. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quarta-feira que está pronto para conversar com mediação internacional com o líder da oposição, que é Juan Guaidó, que propôs uma negociação para pedir eleições livres em troca da suspensão progressiva das sanções contra o país. Gente, a Venezuela, tadinha, dá dó, né? Dá dó. O Marcos tá aqui. O povo venezuelano merece uma democracia real, né? Pois é. Aqui no Brasil há diversas refugiadas venezuelanas, viu? Inclusive ali na Associação de Moradores do Jardim Botânico, eles estão fazendo um trabalho muito bonito com esse pessoal, com essas mulheres. Mas é uma pena, né, que esteja acontecendo ainda essa situação extrema de pobreza, de falta de democracia, falta de eleições livres, muito, muito triste mesmo, tá? O Juliano tá aqui. Deputada, a região norte precisa de um transporte de qualidade, porque não vai adiantar nada os viadutos. Você tá falando transporte público, né, Juliana? É isso? Notícia agora do Google. Blog do Google. Google doa 174 milhões e meio para o combate ao Covid na América Latina. Verba será doada a organizações como Unicef e Amigos do Bem e será destinada a países como Argentina, Colômbia e Chile. O Google anunciou nesta quinta-feira que entregará 33 milhões de dólares a organizações Não, 33 milhões de reais, né? A organizações sem fins lucrativos como Unicef e Amigos do Bem para a luta contra a Covid na América Latina, uma das regiões do mundo mais afetadas pela pandemia. Que legal, boa notícia. Não, peraí. Ele vai doar 33 milhões de dólares, o que significa 174 milhões e meio de reais, tá? O Walter
Deputada, a economia está dando sinal positivo. Se não fosse essa pandemia, o Brasil estaria muito bem. Foi uma pena isso que aconteceu, né? Decisões erradas aqui, como o segundo lockdown no Distrito Federal também vieram para piorar a situação, né? Muitos negócios fecharam, enfim. E agora a gente vai demorar uns 10 anos para recuperar todas essas perdas, né? O Darcy tá aqui, a galera dos direitos humanos deveriam se fixar na Venezuela. Pois é curioso que eles não fazem isso, né? Eles não fazem, eles selecionam muito bem, né, pra onde eles vão, né? Se for da patota, fica quieta, né? Se não for da patota, cai matando, né? É tão nítido, gente. Tem mais uma notícia aqui, internacional, antes da gente ir pra treta do dia. O jornal CRTV da Galícia destaca que a chanceler da Colômbia pediu renúncia em meio à crise política. O país, a Colômbia, passa por manifestações que pedem a renúncia do presidente, reforma da polícia e anulação de tentativa de reforma sanitária. A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Cláudia Blum, apresentou sua carta de renúncia ao presidente Iván Duque em um momento em que o país está imerso na maior crise social e política dos últimos anos devido a mais de 2 semanas de protestos e mobilizações. Então, a ministra das Relações Exteriores renunciou, né? A Colômbia é cenário desde 28 de abril de protestos de larga escala que começaram em rejeição à já retirada proposta da reforma fiscal do governo, mas que agora incluem outras exigências como a renúncia do presidente, a reforma da polícia e a anulação de uma tentativa de reforma sanitária. Caramba! Caramba, que crise na Colômbia também. Oh, meu Deus! Essa nossa América Latina, né? O David tá aqui, David Abreu. Bolsonaro genocida. Capitão Sofia, boa noite. Oi, linda. O Juliano tá aqui. Tem que sair logo a cidade orbitar. Você é favorável à cidade orbitar? O Marcelo, quero saber quando vamos ver novos vídeos de paginação no Parque da Cidade. Como assim, Marcelo? Não entendi. Não entendi. Galera, vamos pra treta do dia? Vamos trocar de música aqui rapidinho? Alexa, próxima. Vamos ver se vai vir música de treta. Ih, não vai. Não vai música de treta. Ela, na realidade veio uma música, né, de coisa boa, né? Então vamos falar a notícia boa do dia. A Agência dos Estados Unidos libera pessoas totalmente vacinadas para se reunir sem máscara em ambientes fechados. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira uma nova orientação para americanos vacinados com as 2 doses. Não será mais necessário o uso de máscaras ou distanciamento em locais fechados na maior parte dos casos. A recomendação vem cerca de 2 semanas depois de uma primeira diretriz permitir o fim do uso da máscara em locais abertos ou em pequenas reuniões. Mais de 117 milhões de americanos já estão totalmente vacinados, o que representa 35% da população. Nas palavras, né, da agência americana, a ciência é clara: se você estiver totalmente vacinado, estará protegido e poderá começar a fazer as coisas que parou por causa da pandemia. Não está totalmente protegido, né? Vamos deixar isso claro, né? Você diminui a chance de contaminação. Uma vez contaminado, você diminui a chance de internação, mas você não está totalmente protegido. Por quê? A eficácia não é de 100% e há diversas cepas, né? Então, mesmo vacinado, a gente tem que continuar tomando cuidado. Mas nos Estados Unidos eles liberaram as máscaras. Então, essa é uma boa notícia, né? Alexa, próxima. Eu quero uma música treta do dia, galera.
Ah, tá, o Marcelo tá aqui. Quero saber quando teremos mais vídeos de patinação no Parque da Cidade. Ah, não sei. Se eu for pro Parque da Cidade esse final de semana, eu faço outros. Mas eu não sou boa, não. Eu tenho medo de cair. Bom, vamos lá, gente. Treta do dia. A Advocacia Geral da União entra com pedido de habeas corpus no STF para que Pazuello possa ficar em silêncio durante a CPI. A AGU entrou com habeas corpus nesta quinta-feira no Supremo para tentar blindar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em seu depoimento à CPI do Covid. A peça tem o intuito de garantir que o ex-integrante do governo fale somente se quiser e, inclusive, pode barrar qualquer possibilidade de prisão. Você dá um habeas corpus preventivo para evitar que a pessoa seja presa, né? O depoimento de Pazuello aos senadores, considerado crucial para os trabalhos da comissão, está marcado para a próxima quarta-feira, dia 19 de maio. Ao deixar o cargo, o general ligou sua demissão a um complô de políticos interessados em verba pública e pichulé. Na avaliação de senadores, ele sabe de escândalos que podem comprometer o governo. Eita! O Alexandre tá aqui. A Amazon tem de implementar a funcionalidade música de treta. Boa, eu vou depois fazer uma pesquisa sobre as melhores músicas, né? De treta. O depoimento de Pazuello aos senadores, considerado crucial. Eita, então tá. Ao entrar com o pedido no STF, a AGU apresentou 3 vertentes. O direito ao silêncio, no sentido de Pazuello não produzir provas contra si mesmo e de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízo de valor ou opiniões pessoais e o direito de se fazer acompanhar de advogado. Também o direito de não sofrer quaisquer ameaças ou constrangimentos físicos ou morais, como a prisão. O Bruno tá aqui. Mais uma narrativa vazia, isso é garantido por lei. Se ele entra na condição de testemunha, ele tem o direito de ficar em silêncio. Só que ele não pode mentir na condição de testemunha. Então, se ele mente, podem decretar a prisão dele, que é o que tentaram fazer com o ex-secretário de comunicação do governo, né? Gente, o fato é que CPI abre a possibilidade para uma série de situações acontecerem. É por isso que o governo aqui do DF lutou tanto para não abrir a CPI. E eu sou super favorável à abertura, à investigação, ao inquérito, tudo certinho. Tá certo? Pessoal, 00:12, amanhã eu vou acordar cedo, vou deixar minha filha na escola. Eu gostaria muito que as outras famílias tivessem a opção de levarem os seus filhos à escola também. Nesse momento, só as escolas públicas particulares estão funcionando no Distrito Federal. As públicas permanecem fechadas, o que eu acho uma verdadeira vergonha. Uma falta de compromisso com a educação, uma falta de compromisso com os estudantes, né? Então amanhã o dia vai ser longo. Nós temos a inauguração da UBS, do Mangueiral e uma série de outras coisas, uma série de outras atividades que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença. Chame o pessoal para poder fazer parte, tá certo? Dessa nossa conversa de fim de noite. Semana que vem já vai começar o Júlia Responde 3 minutos com Júlia Luci, que vai ser uma pílula de 3 minutos que vai passar na rádio JKFM, tá bom? Então eu quero que vocês, 7h55, acompanhem a nossa pílula e compartilhem com as pessoas também. E a ideia é prestar serviço à comunidade, explicar como que as pessoas fazem para ter acesso aos serviços públicos. E claro, nos colocar à disposição caso elas tentem ter acesso ao serviço público e não consigam, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu vou dormir agora, vou fazer a minha meditação guiada do YouTube. Recomendo isso para vocês também. Fiquem com Deus, se cuidem. O Lachman tá aqui, super querido, entrando. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.